Boa noite, irmãos e irmãs. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não posso ficar sem falar, sem me defender. E eu quero aqui contar algumas coisinhas antes de pregar. Posso? Então, nas próximas 2 horas, vocês vão ouvir a respeito do que era a missão Vencedores por Cristo. Não tinha nome quando estava começando a se preparar para viajar pela primeira vez. Eram pessoas convocadas, convidadas por um missionário americano chamado Jaime, para nós, Jaime Camp. E ele visitou várias igrejas, ajudado por alguns brasileiros, a fim de conhecer pessoas que, ao mesmo tempo, tivessem palavra, pudessem testemunhar o nome de Jesus, fossem líderes nas suas igrejas, mas também tivessem um mínimo de cantoria. As pessoas precisavam cantar. O conjunto inicial era um conjunto composto de um violão, uma escaleta. Sabem o que é a escaleta? É um teclado com sopro. Então a pessoa toca ali. Não tinha essa facilidade que vocês têm. E nós, então, tínhamos por meta testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ser preparados para voltar e liderar nossas igrejas nas atividades que, porventura, nós tivéssemos desenvolvido. E nós só podíamos viajar uma vez por ano, por conta do fato de que todos os jovens, naquela época, pensavam em trabalho, não é como hoje, não é? Com 30 anos, será que eu devo trabalhar ou não? Mas naquele tempo, todos os jovens trabalhavam. Eu trabalhei a partir dos 14 anos e meio de idade. Então, nós já trabalhávamos e tínhamos que encaixar o nosso período de férias. Então, o Jaime nos conduziu em julho de 68, depois ele convocou nova turma em julho de 69, e a partir disto, ele começou a acionar o pessoal de Palavra da Vida que tinha férias. Então, por conta disto, a terceira equipe foi inteirinha de Palavra da Vida, e a quarta equipe, em julho, voltou a ter pessoas de outras igrejas. E assim, a recompensa que a gente tinha era a gravação de um compacto duplo, 4 músicas, 2 de cada lado, de um pequeno disco, e ônibus fretado, motorista evangelizado, namoros acontecendo, casamentos que se consolidaram a partir dali, mas especialmente dessa época, e nós não cantamos nenhuma música nesta noite daquela época. Talvez a mais conhecida de vocês daquela época e que depois foi trabalhada no seu arranjo pelo pessoal da oitava, foi Nas Estrelas. A gente cantava Nas Estrelas, a gente lançou Nas Estrelas no Brasil no ano de 1969. Então, eu fico pensando no fato de que aquele início, além de ser acústico, foi com música trazida de fora. Nós escolhemos algumas músicas, nós não, eles. Eu era garoto. Nós escolhemos músicas que eram músicas de coral, que hoje a gente ainda canta alguns. E nós também tínhamos algumas músicas de Ralph Carmichael, que foi um compositor que trabalhou muito de perto com as cruzadas de Billy Graham.
Então, Fale do Amor e outras canções daquele tempo vieram novinhas para o Brasil, ninguém cantava no Brasil, então nisso nós fomos inéditos, nós lançamos isso para o Brasil inteiro. E, simultaneamente, se lembrem que nós estávamos num período de ditadura militar. Mas nós tivemos liberdade de ir para várias regiões, e não só esses grupos iniciais, mas também grupos que nos sucederam, acabaram testemunhando perseguições, pequenas perseguições que nós sofremos, retaliações e uma porção de lutas para poder pregar o Evangelho, seja em praça pública, seja em presídios, seja em rádio, seja em igrejas. Onde a gente ia, a gente cantava. E cantava por alegria, cantava por prazer. Eu me lembro que a gente estragou a vida de muito restaurante que a gente foi, porque a gente juntava as mesas, então eram em torno de 20 pessoas, não como agora, que vocês têm um grupo menor, mas nós fazíamos uma verdadeira arruaça espiritual. Nós cantávamos muita coisa e terminávamos o dia exaustos, absolutamente exaustos, porque eram 14, 15 horas de dedicação por dia, nessa pregação, em viagens. Eu me lembro que eu estava indo mal em inglês na escola, e eu fui viajar com vencedores, e Bill Kais, um dos missionários da CEPAL, sentou do meu lado, e de Ubá, em Minas Gerais, até São José do Rio Preto, ele veio falando comigo em inglês, passei de ano. E ele me deu um Novo Testamento chamado Boas Notícias para o Homem Moderno, Good News for a Modern Man, que eu guardo até hoje com muito carinho, uma dedicatória dele. Ele disse assim: enquanto você aprende sobre o reino de Deus, também aprenda a minha língua. E foi assim que Deus usou Vencedores por Cristo para me transformar neste indivíduo aqui que quis pregar o Evangelho como dedicação do seu tempo, dedicação da sua vida, dedicação da sua saúde. Eu continuo cantando, viu? E outro dia eu peguei uma gravação de É Teu Povo, feita pelo Josué. Quem é o compositor? Como? O Elias. E João Alexandre tocando com ele, num podcast deles dois. Eu peguei aquilo, eu levei para o meu computador e eu coloquei mais 3 vozes em cima. Não dou para ninguém. Então eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, quero saudar a igreja com muita alegria de voltar aqui, mas quero saudar também os meus irmãos de VPC, desejando que Deus continue dando para vocês saúde física, saúde espiritual e, sobretudo, que vocês tenham a ideia de que esse ministério tem prevalecido. Milad morreu. Quer dizer, a gente ouve falar de Milad, a gente ouve falar de vários grupos que vieram naquele mesmo tempo, mas vocês estão perseverando. Ou é gente ruim, ou é a graça de Deus. Eu prefiro a graça de Deus. Quando eu vim para cá, antes de vir para cá, eu fiquei pensando, foi muita gentileza do reverendo Marco André me convidar para vir aqui. Foi muita gentileza, uma honra muito grande. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que o senhor quer que eu fale lá? E sempre o pregador tem essa angústia, não é? Sempre ele tem essa angústia de querer saber o que Deus quer que ele fale. E então me veio ao coração
Dá uma olhada no repertório de VPC. E eu fiquei com uma expressão do Salmo 108 na mente. Quero acordar a alva. Há uma canção, Guilherme Kerr fez essa canção, foi? Guilherme Kerr fez essa canção, Quero Acordar a Alva. Se vocês tiverem condições de tocar, não sei se tem condições de fazer isso. É um desafio para vocês, mas não precisa fazer não. Hoje eles estão mais para empatados por Cristo do que vencedores. Eles não estão conseguindo tocar essa música aí. Mas o ponto é que Quero Acordar a Alva é um jeito de Davi falar. Acho que Davi foi o primeiro dos vencedores por Cristo. Talvez tenha sido. Porque ele é o primeiro homem na Bíblia que efetivamente traz para a gente a canção, a música, como um objeto de culto, como um mecanismo de culto. E eu quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia no Salmo 108, versos de 1 a 6, apenas a primeira parte desta poesia de Davi. Quero convidar você para ler junto comigo. Salmo 108, Salmo 108. Podemos ler? Vamos lá. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém. Que Deus nos abençoe até aqui. Pai querido, nosso Deus, nossa alegria em estar diante de Ti, nossa responsabilidade diante de Ti, nossa apreensão diante da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem posto no coração do pregador. Mas, sobretudo, ó Deus, que a Tua Palavra não volte vazia. Pelo contrário, nós sabemos que ela proverá os frutos necessários para a nossa vida, para a nossa existência. Nós suplicamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo não está fácil, não. Os acontecimentos bem recentes estão demonstrando uma situação de conflito intensa lá no Oriente Médio, e isto vai ter certamente implicações diretas para nós. O governo brasileiro está indo numa direção que me parece que vai acabar se manifestando contra a atuação do Ocidente sobre o Oriente. E eu não sei o que vai acontecer se isto perdurar e aumentar. Onde é que os nossos soldados vão lutar e de que lado vão lutar? É tempo de oração, é tempo de intercessão, é tempo de quebrantamento, mas ao mesmo tempo é tempo de louvação, é tempo de graças, é tempo, porque isto não é nada contrário ao que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras, quando Jesus fala destas coisas do final dos tempos, ele vai falando
do alvoroço mundial. Ele vai trabalhando estas questões e ele vai demonstrando que é necessário que o povo dele permaneça fiel. É necessário que o povo dele permaneça dentro da promessa das Escrituras. É necessário que o povo dele permaneça não pensando assim, isso não vai chegar até mim, isso não tem nada a ver comigo, isso não vai bater na minha boca. Não. O povo tem que pensar diferente. Tem que pensar que Deus precisa prevalecer e vai prevalecer sobre todas as coisas. Então o povo precisa agir com muita calma, com muita naturalidade para com as coisas que estão acontecendo. Quando o salmista falou estas coisas, inicialmente é uma poesia que nasceu de um encontro com Saul, o rei Saul. Naquela ocasião, Davi não era um soldado do rei. Naquela ocasião, Davi era uma pessoa proscrita, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa perseguida, uma pessoa maltratada pelo regime, uma pessoa procurada. Davi era procurado. E a Bíblia diz que Saul enfrentou os filisteus e depois disso estava voltando para casa e em certo momento ele teve suas necessidades fisiológicas e encontrou uma caverna para entrar. É até pitoresco isso, não é? Ele estava com muita necessidade, entrou na caverna, mas ele não sabia que Davi e os seus soldados estavam lá dentro, no mais interior da caverna. E a Bíblia nos conta, então, que os soldados de Davi disseram, está aí a oportunidade de você resolver a sua vida por suas próprias mãos. Está aí a oportunidade de você ir lá e matar o rei. Está aí a oportunidade de você fazer justiça pelas próprias mãos. E, queridos irmãos, Davi disse, de jeito nenhum, eu não vou mexer com uma pessoa que Deus escolheu para reinar. Mesmo assim, Davi fez uma coisa extraordinária. Extraordinária, não sei em que sentido, porque ele foi lá e cortou um pedaço da orla da roupa do rei. Sem que o rei percebesse, ele cortou um pedaço de pano e ele ficou com esse pano na mão. Quando o rei saiu da caverna e já estava numa distância segura para Davi, Davi se prostra com o rosto em terra, numa verdadeira demonstração de respeito pelo rei que o perseguia, mostra o pano e diz, ó rei, o senhor acha que eu não teria chance de matá-lo? As pessoas em sua volta estão dizendo que eu sou criminoso, mas olha aqui, eu cortei um pedaço da sua roupa e nada lhe aconteceu. Eu não sou seu inimigo. O senhor me persegue, mas eu não quero seu mal. Dá para entender por que depois dessa experiência, Davi disse assim, o meu coração está firme? É justamente por conta do fato de que naquele momento, na tomada de decisão, diante dos seus soldados, decepcionou os seus soldados, por conta de tomar uma decisão, dizendo assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por que ele fez isso? Por causa de Saul? Não, Saul perseguia. Mas por que é que ele fez o propósito de não machucar o rei?
por causa do Senhor. E aí, então, ele escreve esta primeira parte do Salmo, isso está no Salmo 57, você pode ver lá. Mas aqui o compilador dos Salmos reuniu o Salmo 57 e reuniu o Salmo 60, dois trechos, dois salmos reunidos num só. E o que nós verificamos aqui, queridos irmãos, é que naquele Salmo 57, a natureza do poema era: eu estou tomando uma decisão a favor de Deus. Eu estou tomando uma decisão que, ainda que eu seja prejudicado no futuro, porque Saul pode até piorar, eu quero ficar ao lado de Deus. Mas aqui, no Salmo 108, provavelmente nós já temos uma espécie de hino oficial do povo de Deus quando está vencendo. Então, a ideia de vencedores está aqui no Salmo 108, muito mais do que no Salmo 57. E aí nós olhamos para o Salmo, e eu gosto dessa expressão: eu quero acordar a alva. O que quer dizer este quero acordar a alva? Eu quero que o dia amanheça. Eu quero que a natureza se desperte. Eu quero que os passarinhos cantem. Eu quero que o sol apareça. Eu quero que a natureza toda venha para cultuar o seu Criador. Esse é o desejo, essa é a fala inicial dele. Eu quero acordar a alva, é isto. Mas vamos olhar um pouco por que este homem quer acordar a alva. E eu quero levá-los para o versículo de número 5. Vocês podem me ajudar? Vamos ler juntos? Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Olha só que coisa interessante. É um desejo do coração de Davi que Deus seja exaltado, mas não depende dele. Não depende dele querer que Deus seja exaltado ou não, porque Deus é exaltado. Davi teve muitas experiências com Deus e ninguém pode duvidar disso. Tanto no tempo de pastor, quanto no tempo em que ele enfrentou Golias, quanto no tempo em que ele enfrentou Saul, quanto no tempo em que ele foi rei, tanto no tempo em que ele foi pai, um péssimo pai, para falar a verdade. Mas em todos esses momentos, o que prevaleceu e o Novo Testamento registra é que ele foi um homem, embora pecador, segundo o coração de Deus. Quando ele olha para Deus, ele vê a própria graça de Deus na sua vida. Ele teve várias situações de perigo, e de todas essas situações, está tudo bem documentado nas Escrituras, ele olhava para Deus e olhava um Deus grande, maior do que a compreensão dele, um Deus forte, um Deus eterno. Se você trabalhar a teologia de Davi, por meio das suas poesias, você não pode fazer teologia a partir de um salmo, mas você tem conceitos teológicos que vêm dentro dos salmos, e você pode observar que Davi considerava Deus imenso, fora da capacidade humana de entendimento, um Deus inacessível, um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Qual é o Deus que nós adoramos? Eu estava vindo para cá, os últimos raios de sol estavam me pegando na estrada. Gente, que maravilha! E eu fico pensando que o autor dessa maravilha é o Senhor dos Exércitos, que nós cantamos aqui. É um Deus
que também criou seres angelicais que nós não compreendemos como funcionam. Nós sabemos que eles são espíritos ministradores, mas quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos a junção de humanos com seres angelicais adorando diante do trono e do Cordeiro. Nós encontramos Deus numa posição em que ele não se preocupa, em que ele não se exaspera, em que ele não precisa tomar decisões improvisadas, em que ele trabalha de uma forma tão segura, tão forte, tão firme, tão justa, tão misericordiosa, que Deus efetivamente precisa ser exaltado. Eu me lembro da oração que Jesus Cristo nos ensinou, e quando ele fala, ele diz: Pai nosso, vocês podem me ajudar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade no céu, nos céus e na terra. Seja feita a tua vontade, reina sobre nós. Reina sobre tudo. Por quê? Porque quando Davi olha para Deus, ele não olha simplesmente um Deus regional. Ele não consegue enxergar um Deus que tenha corpo. Ele não consegue enxergar um Deus que seja limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele olha para Deus e vê aquele sempre glorioso Deus, revestido de glória e de majestade. Você consegue enxergar Deus assim? Você enxerga Deus assim? Ou de vez em quando esta reflexão some, desaparece da sua vida ao ponto de você dizer: Deus não me compreende, Deus me esqueceu, Deus não me ouve. Olha, Deus está acima das nossas formas de enxergar. E Davi diz ser exaltado a Deus. Aonde? Ele diz ser exaltado acima dos céus, ser exaltado na terra. Em toda a terra esplenda a tua glória. Quando Davi está nesta situação, dizendo que o coração dele está firme, que ele quer acordar a alva para louvar o Senhor, ele está pensando num Deus tão grande, mas tão grande, tão grande, tão gigantesco, que nada é impossível para ele. Nós precisamos pensar como é que é o Deus que a gente configura. Não sei se eu contei aqui, conto de novo. Estávamos num congresso de homens, aqui do nosso presbitério. Dividi o grupo de homens em 6 grupos. E disse assim: me descrevam Deus. É claro que vamos descrever atributos, né? Não dá para descrever Deus. A não ser que a gente repita a palavra do catecismo. Deus é espírito insondável, e por aí vai. Dois grupos dos homens disseram assim: Deus é amor. Começaram assim: Deus é amor. Os outros 4 grupos disseram assim: Deus é justiça. Aí, conversando com eles, eu descobri que a referência que eles tinham de Deus era o pai deles. O meu pai nunca foi amigo meu, sempre foi justo, sempre foi sério, nunca teve interlocução comigo para valer. O meu pai era assim. Mas você está baseando a figura de Deus como seu pai no seu pai humano? Se você fizer isso, você está reduzindo demais o ser de Deus.
Você não pode reduzir o ser de Deus à sua forma de pensar. Davi compreendeu isso. E ele desejava acordar a alva. De que maneira? Senhor, eu quero que o teu nome seja exaltado acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Vá para casa hoje e amanhã cedo, sua oração comece assim: Senhor, teu nome é glorioso, o teu nome é maior do que todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Chegue para Deus e diga: Senhor, na imensidão da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, Senhor, estou eu aqui para Te engrandecer o nome. Eu quero que este dia comece com o louvor do Teu nome na minha vida. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Davi, no versículo 4, dá também o motivo pelo qual Deus deve ser exaltado. Vamos lá, verso 4, pode ler comigo? Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Quando Davi escreve estas coisas, naturalmente ele está pensando, ele está fazendo uma revisão da vida. Ele está olhando para os dias em que Deus teve a bondade de preservar a sua vida. Ele não morreu, ele foi guardado. Ele não foi liberto das suas preocupações. Ele não foi liberto dos vexames, ele não foi liberto dos seus pecados, ele teve que pagar por eles. Por exemplo, ele tem um filho com a esposa de um soldado dele, manda matar o soldado, e Deus lhe diz: olha, a sua família doravante será uma bagunça. Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou. Perdoou. Mas não tirou as consequências do pecado. Se a gente peca, meus irmãos, Deus perdoa o pecado, mas não tira as consequências, não. Se algum de vocês bater na esposa, porque crente faz isso também, sabiam? Tem crente que bate na esposa. Vai pedir perdão? Deus perdoa. Você vai para a cadeia. Bem merecida, por sinal. Fique lá uns tempos, refrigere a sua cabeça para pensar que você não devia fazer isso. E Davi nunca foi libertado das consequências dos seus erros. Só que, como eu já falei aqui, quando Davi entrava nas situações de conflito, entrava nas perseguições em que a sua própria vida estava em risco, não apenas a dos seus soldados, mas ele próprio estava arriscando a sua vida, sujeito a morrer a qualquer minuto. O que prevalecia era que Deus agia a seu favor, Deus compreendia a sua dor, Deus trabalhava na sua aflição, e Deus agia com ternura, com misericórdia. É o jeito de Deus demonstrar a sua graça. Deus demonstra a sua graça por meio da sua misericórdia. Quando olhamos para o Novo Testamento, Jesus Cristo é o sumo sacerdote ideal, porque ele viveu as nossas dores, as nossas lutas. Jesus Cristo viveu cada centímetro do nosso ser. Foi tentado, foi humilhado, foi torturado, foi desprezado. Tudo que nós não gostamos de ouvir, Jesus Cristo experimentou por nossa causa.
E, meus queridos irmãos, isso é misericórdia de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Isto é misericórdia. Mas por que Deus é misericordioso? Porque Ele é fiel a si mesmo. Então, a conjugação da misericórdia e da fidelidade tem justamente a ver com o compromisso que Deus tem com pessoas que confessam o seu nome. Davi sabia disso. O salmista, não sei se foi Davi que falou isso, mas o salmista mostra essa realidade. Fui moço e agora sou velho. E jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que fará. E Davi compreendia isso. Davi compreendia isso, Davi percebia isso mediante a inspiração do Espírito Santo, ele compreendia isso. Acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Então, se a primeira coisa que Davi contemplava era um Deus que ele não conseguia descrever, mas que estava tão alto, tão sublime, tão grandioso, agora nós encontramos a razão de Davi adorar o Senhor com toda alegria e querer acordar a alva para que esse louvor fosse desde o começo da madrugada. O Senhor é misericordioso, o Senhor tem fidelidade para com a sua palavra, o Senhor mantém aqueles que confiam no seu nome. Não importam as circunstâncias, o Senhor está lá. Agora vamos para a parte em que Davi participa. Porque agora aquilo brota do seu coração e vai para a sua boca. É o compromisso de Davi, a segunda parte desta reflexão. Ele diz para Deus: o meu coração está firme, eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E ele diz: despertai saltério e harpa. Deve ser as coisas que ele tocava, né? Deve ser os instrumentos que ele tocava. Se fosse no nosso tempo, diria assim: teclado, se plugue na tomada. Eu quero usar tudo quanto pode ser usado para glorificar a Deus. Os instrumentos que são utilizados, e ele foi um homem que absolutamente coordenou todo o trabalho levítico no templo. Ele foi o homem que trouxe para perto de si compositores. Ele foi um homem que trouxe para perto de si os revisores da teologia do Antigo Testamento para poderem produzir cânticos para a igreja, para o Israel daquele tempo. Ele foi responsável por fazer com que uma tradição fosse criada de louvação do Senhor por meio dos levitas, por meio da multidão que subia ao templo para adorar. Ele foi grandemente utilizado por Deus para este lado da adoração cantada. E quando a gente olha para Davi, ele diz: eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Eu fico pensando quantas vezes a Nathalie teve que cantar esses cânticos que cantou hoje na vida. Quantas vezes a Lê fez isso? Milhares de vezes já. Milhares de vezes. Qual é a dificuldade com isso?
é que cada dia a gente precisa estar conectado com o Senhor dos Exércitos e não cantar por cantar. Porque massifica, né? Se a gente não tiver cuidado, massifica. Às vezes a gente repete um hino porque gosta dele, né? O pregador, o dirigente da liturgia, vem com aquele hino, aí o crente lá no coração, lá no íntimo do coração, diz: de novo isso aí? Ele está cantando provavelmente de coração, ou então ele não está querendo ter trabalho na liturgia. E no tal? Está resolvido. Ele não precisa se preocupar com mais nada. Mas eu presumo que quando uma pessoa que vai conduzir a liturgia escolhe uma música e repete, muitas vezes na congregação, ele está fazendo isso com gosto, não por preguiça. Amém? E quando nós entramos aqui, mesmo que a gente saiba, decore e salteado aquilo que vai ser feito, meus irmãos, o nosso coração precisa estar firme. O nosso coração precisa estar trabalhado de tal maneira pelo Espírito Santo que aquilo seja renovado na nossa vida. Hoje eu vim para louvar o Senhor dos Exércitos. Hoje eu vim para louvar a Jesus Cristo, meu Senhor, que morreu na cruz no meu lugar. Esse fenômeno não acontece apenas nos louvores, acontece na mesa do Senhor. Muitas vezes o crente vem aqui e toma a ceia do Senhor como se fosse beber suco de uva e pão, comer pão na sua casa. E não é. Então, quando Davi escreve: firme está o meu coração, ele diz: eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Aquilo que eu estou fazendo hoje é para a glória do teu nome, não é porque eu estou fazendo isso como um costume, não é como se eu estivesse fazendo arroz e feijão. Aliás, até para fazer arroz e feijão a gente pode louvar o Senhor, não é? Senhor, está aqui, eu sei a receita, eu já faço isso milhares de vezes, como eles cantam os cânticos milhares de vezes, mas, Senhor, eu quero te adorar com o meu feijão, eu quero te adorar com o meu arroz, eu quero, Senhor, de toda a minha alma, expressar ao Senhor a grandeza do teu ser, a grandeza de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, a grandeza do Consolador, do Espírito Santo que habita em minha vida. Eu quero, Senhor, contemplar a tua misericórdia, eu quero enxergar a tua misericórdia, a tua fidelidade sobre a minha vida e quero, Senhor, fazê-lo de toda a minha alma. E a última coisa que eu queria mencionar aqui é que quando ele fala de cantar com toda a alma, usando todos os instrumentos, acordando a natureza para louvar ao Senhor logo de manhã, ele diz assim no verso 3: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. O meu propósito não é apenas me deliciar com a música. O meu propósito não é apenas soltar a minha voz, porque tem um ditado que diz: quem canta seus males espanta, não é? Eu não quero espantar os meus males. Senhor, eu quero que a minha vizinha, o meu vizinho, saiba da tua graça. Lá em casa, papai foi regente de coro. Minha mãe
foi solista de coro. Coisa humilde. Todos. Papai foi autodidata musical, a mamãe teve 3 meses de escola, mas era solista de coro. E lá, na mesa da cozinha, depois do almoço de domingo, o papai pegava o velho coro sacros. Alguém ouviu falar desse hinário? Ninguém, ó, só você. Você é da tumba como eu. Pegava cantor cristão. Está melhorando ou não? Melhorou? Engraçado, os batistas tem convenção batista, mas o cantor é cristão. Eu estou querendo entender isso até hoje. Você não gostou da brincadeira, né? Era uma brincadeira que a gente fazia na faculdade de Batista, lá em São Paulo. E quem fazia era um professor. Aí, então, ele nos dava os hinários que o coral usava. A minha mãe e as minhas tias, que cantavam no coro há muito tempo, sabiam decor. Mas minha irmã, meu irmão, não sabíamos. Então ele dizia assim: eu quero que vocês cantem conosco. Então vocês leiam a partitura e achem a sua voz. Você vai fazer tenor, você vai fazer contralto. Essa era a nossa escola. O interessante é que dava samba, quer dizer, dava hino. A gente cantava hinos, e cantava hinos complicadíssimos, às vezes complicadíssimos. E eu chamo de complicadíssimo, por exemplo, o Aleluia de Handel, que para mim era complicado na época. Hoje piorou um pouco. O fato, queridos irmãos, é que o nosso vizinho saía no quintal para nos ouvir. Era um homem bêbado, era um homem que disse que não precisava da salvação. E, infelizmente, eu acho que ele não estará conosco na glória. Ele estará em outro lugar, porque não houve sinal de conversão. Sim, essa música entra no meu coração. E eu fico pensando no fato de que quando nós, igreja, cantamos, quando nós, igreja, nos preparamos para cantar, para entoar louvores, para reconhecer a soberania, a grandeza de Deus, para reconhecer a sua misericórdia e a sua fidelidade, para cantar de todo o nosso coração, nós estamos fazendo uma atividade missionária. O que eles fazem não são meras apresentações nas igrejas. O que eles precisam fazer é conduzir a nós todos no espírito de louvar esse Senhor, no espírito de engrandecer esse Senhor, no espírito de fortalecer a vida das pessoas em torno de nós por meio de cantar. E o que eu vejo muitas vezes é gente dizendo: ah, pastor, não dá não, eu sou desafinado. Ah, eu tenho vergonha. Olhe, não precisa cantar cantando. Se você não tem habilidade musical, não precisa cantar cantando. Mas recite, proclame o nome do Senhor da glória. Mas cante louvores entre as nações. As pessoas estão precisando desesperadamente da graça de Deus. E às vezes elas são evangelizadas por uma música. Acredite se quiser. Eu queria chamar a atenção de vocês para o repertório que houve hoje aqui. Vocês perceberam que não houve nenhum cântico de autoajuda? Foi isso que fez com que esse ministério perseverasse.
Nós não precisamos de cânticos de autoajuda. Nós precisamos de cânticos que exaltem o Senhor. Nós precisamos de cânticos que exaltem a obra de Jesus Cristo. E eu queria que vocês saíssem daqui pensando assim: eu gosto de dormir até tarde, mas eu quero acordar cedo para louvar o Senhor. Eu quero despertar a alva. Eu quero acompanhar as criaturas que acordam muito cedo, mas os meus pensamentos, em vez de estarem focados nas preocupações do dia, estarem totalmente voltados para o Senhor da glória, para o Cristo Redentor, Salvador, meu amigo, poderoso Deus, insondável Deus. Quero louvar a misericórdia dele. Quero louvar a fidelidade dele. Quero ter um coração decidido, firme, um coração que não muda de ideia. Quero cantar louvores para minha vizinhança ouvir. Quero ser uma testemunha do Senhor. Quero engrandecer o seu nome, porque ele me salvou. Sou dele agora. Sou dele agora. Eu quero acordar a alva. É isso que eu quero fazer. Que o Senhor nos abençoe. Bendito seja o Senhor.